que é Apocalipse capítulo 1, versículos 1 e 2. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Apocalipse é uma palavra grega que significa revelado ou descoberto. E a primeira coisa que a gente precisa entender sobre o livro de Apocalipse, e se você não entender isso, você não vai entender absolutamente nada mais, é que o livro de Apocalipse diz muito sobre a atuação de um Cristo glorificado, já reinando em seu trono celeste, ou seja, um Cristo que está no céu, atuando num reino espiritual, mas todo o efeito desta atuação é refletido, sentido e replicado aqui na terra, através da sua igreja. Então o Apocalipse, ele está aqui para nos revelar que o céu está ativo, o céu está latente, o céu está profícuo, o céu está em constante trabalho, e tudo isso que acontece no céu tem reflexos imediatos aqui na terra, se reflete na terra. E nós, como igreja de Cristo, somos quase como que um espelho, refletindo toda essa ação do mundo espiritual. Então, quando nós começamos a ler o livro de Apocalipse, nós logo vamos entender a relação de Cristo com a sua igreja, o que ele faz no mundo espiritual e como isso se reflete aqui no mundo material. É importante dizer que João era um discípulo muito íntimo de Jesus, e João era o único dos discípulos que esteve aos pés da cruz. Ele viu o Cristo vituperado, ele viu o Cristo machucado, ele viu o Cristo se esvaindo em sangue, se esvaindo em dor, ele viu o Cristo com a coroa de espinhos, o Cristo crucificado, o Cristo lancetado, ele viu tudo isso, ele viu se cumprir diante dos seus olhos as palavras do profeta Isaías, que não tinha parecer, nem formosura, olhando para ele não se via nenhuma beleza, homem desprezado, moído, pisoteado. E no livro de Apocalipse, já no início do livro, ele relata este mesmo Cristo que ele conhecia com tanta intimidade, e conheceu, visualizou as mazelas sofridas por este Cristo enquanto esteve encarnado, mas agora ele descreve um Cristo poderoso, glorificado, assentado sobre o trono, todo o poder nas suas mãos, no céu e na terra. João, ele não consegue nem ficar de pé, João fica ajoelhado, tremendo, as palmas das mãos no chão, ele mal consegue olhar para a figura de tanta glória, e ele vai descrever para nós, os pés dele brilham, na sua coxa há sinais de que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, os seus cabelos alvos como a neve, os seus olhos são como chamas de fogo. Então João, ele está vendo o mesmo Cristo que ele viu morrer, agora entronizado, tendo todo o poder nos céus e na terra. Essa visão para ele é muito reveladora. O Cristo, que era Deus feito homem, e ele conheceu este homem, agora ele está conhecendo este homem que na verdade era Deus, e ele está diante de Deus. E ele vê, e ele descreve este Cristo caminhando entre castiçais, entre estrelas, que representavam as igrejas. Então João está dizendo assim, aqui no mundo espiritual acontecem coisas, e nós estamos falando de um livro que vai trabalhar com símbolos, e Jesus nos disse que nós éramos luz do mundo, e ali ele vai ver Jesus glorificado caminhando entre castiçais de ouro, castiçal que tem como função dar luz.
É como se ele dissesse: Cristo no reino espiritual caminha entre a igreja. Então, espiritualmente falando, ele cuida, ele protege, ele governa, ele determina, ele tem nas mãos a chave do reino. E em contrapartida, aqui nesse mundo físico, através deste cuidado, dessa proteção, desse governo, ele nos orienta, ele nos ensina, ele nos exorta, ele nos fortalece, e já que ele tem a chave do reino, ele abre as portas do reino para a sua igreja amada e querida. Então tudo que é feito no céu é refletido aqui na terra. Se você entendeu isso, maravilha, você está pronto para caminhar um pouquinho mais. Estamos falando de eventos cujo epicentro está acontecendo no céu. João vai usar metáforas e linguagens para que nós possamos entender algo que para nós é impossível de compreensão. Como vamos entender o funcionamento do céu? Como vamos entender o que é espiritual enquanto ainda estamos nesse corpo material e corruptível? Então ele vai usar elementos, figuras, coisas que se aproximam à sua realidade. Quando João vai dizer que as ruas são de ouro, o céu não é feito de ouro, o céu é feito de algo muito maior. Mas João, o elemento de maior preciosidade que ele conhece é o ouro. E ele vai dizer: olha, aqui no céu, o que é mais precioso na terra serve de calçamento, de asfalto. Nós vamos pisar em ouro, as ruas são de ouro. Então ele vai tentar, num exercício semântico louvável, traduzir para nós em imagens e figuras compreensíveis tudo aquilo que ele está enxergando e que com certeza nós não conseguiríamos compreender. Então, neste reino espiritual, coisas estão acontecendo, e essas coisas que acontecem no reino espiritual têm reflexos aqui na terra, são sentidos por todos nós. Dito isso, e já para tirar o elefante branco da sala, porque quando nós dizemos, vamos falar sobre 7 selos do Apocalipse, a primeira impressão, ou o primeiro desejo, é que falemos sobre desgraceiras. Quero saber o que vai acontecer, o que de ruim vai acontecer, quero ter detalhes de como vai ser a destruição. E esse não é o foco. Eu vou decepcionar você. Eu não vim aqui para falar de destruição, eu não vim aqui para descrever para você cenas de um filme de terror. Mas o que desperta tanta curiosidade em nós, e de novo, repito, nós estamos falando de um livro que está usando símbolos, nós estamos falando de um livro que está usando metáforas, porque está falando de eventos que nós ainda não presenciamos. Mas eu vou apenas descrever a sucessão de eventos conforme é narrado em Apocalipse. Quando um selo é aberto, nós temos um cavalo branco com o seu cavaleiro, a quem é dado o poder de vencer. Ele não é vitorioso em si, é lhe dado um poder de conquista. Ele sai para vencer, com um arco e flecha na mão, dizendo que essa conquista seria rápida e permitida. Estamos falando do anticristo, que logo depois é seguido de um cavalo vermelho, que significa guerra. Cavalo branco para significar uma paz falsa, mentirosa, enganadora. E entenda uma coisa: toda vez que você ouvir palavras como coalizão pela paz, coalizão pela democracia, desconfie muito disso, porque nós estamos falando de um conglomerado de poderes e interesses se unindo para dominar um espaço ou tomar um poder para si. E assim que essa coalizão consegue o seu objetivo, o seu intento, ela se rompe, ela se rasga nas suas próprias estruturas, e vem guerra depois disso. Aliados se tornam inimigos. Então é natural que após uma falsa paz, uma paz plástica e artificial, nós vamos ter guerra. O terceiro selo traz um cavalo preto, que representa a fome. O quarto selo, um cavalo amarelo, que representa a morte. E tudo isso é coisa interligada, uma paz que termina um ciclo de guerra, fome e morte. O quinto selo são martírios de testemunhas de Cristo que estarão aqui na terra. O sexto selo fala de grandes terremotos e alterações cósmicas. O sétimo selo fala de silêncio no céu, mais terremotos, mais relâmpagos e anjos com trombetas.
E as trombetas vão falar de uma chuva de fogo misturada com sangue, destruição de 1/3 do mar com seus navios, queda de uma estrela que destrói 1/3 das águas do rio, trevas escurecendo 1/3 dos astros que estão no céu, como lua, estrela e o próprio sol. A quinta trombeta faz alusão a um ai, tormento humano por um tipo de fera que nós não temos conhecimento dentro da fauna natural do planeta Terra. A sexta trombeta fala da morte de 1/3 dos homens por causa de fogo, fumaça e enxofre. E a sétima trombeta fala de relâmpagos, trovões, terremotos e granizos. E iniciamos um outro ciclo que são taças cheias de ira que Deus derrama sobre a terra. E o que elas vão falar? Os homens sendo tomados por chagas dolorosas, o mar se transformando em sangue, rio se tornando em sangue, sol queimando os homens com um calor que nunca foi visto antes, um período de trevas caindo sobre a terra após o sol ser ferido. Depois nós vamos ter na sexta taça reis se reunindo para a batalha do Armagedon, e a sétima taça fala de relâmpagos, terremotos e chuvas de pedra numa intensidade ainda maior. Então, esse período correspondente a 7 anos, dentro do que nós chamaríamos de anos proféticos, é um ciclo de pragas, castigos, juízos, punições que recairão sobre o reinado da besta. Tudo o que vai acontecer no Apocalipse, abertura de selo, trombetas e taças cheias da ira de Deus, não tem como objetivo machucar a terra, e não tem como objetivo machucar pessoas, tem como objetivo trazer juízo sobre o reino da besta e os seus adoradores. Cairão sobre aqueles que estarão subjugados, adorando, prestando vassalagem e reverência ao anticristo. Tudo isso conduzido habilmente pelo falso profeta. Juízo é aplicado mediante culpabilidade. O reino da besta, o reino do anticristo, será marcado por ofensas, blasfêmias e declarações de guerra contra o próprio Deus. E aqui está uma lição, irmão. Não se desafia a Deus. Certa vez eu ouvi uma história, e é só uma história ilustrativa, de um homem que se armou com todas as armas que podia e foi para um campo aberto, dando tiros de metralhadora para cima, dizendo para Deus: venha me enfrentar, envie o seu melhor guerreiro para me enfrentar. Enquanto ele estava com a boca aberta, esperando que viesse quem? Miguel? Ou Deus enviaria uma grande besta? Veio uma pequena mosca, entrou na boca daquele homem, assentou aqui nas suas amígdalas e ele morreu engasgado. Não dá para desafiar Deus, não dá. Então o reino da besta vai cometer essa loucura de blasfemar, de reverberar contra o céu, contra Deus. E o juízo sobre o reino da besta será manifestado nesses ciclos de tormentas derramadas sobre a besta, sobre o anticristo e os seus adoradores. Então às vezes eu fico admirado como que nós, igreja, somos tão fascinados por algo que não está reservado a nós, nem destinados a nós. São 22 capítulos no livro de Apocalipse, e nós nos apegamos apenas a 2, 3 capítulos, porque queremos entender com plenitude como tudo isso vai funcionar. Não é para a igreja. O que é para a igreja é bodas do Cordeiro. O que é para a igreja é estar vivendo este período de turbulência na terra, já no céu, na glória eterna. Mas para um entendimento simples, quando os selos começarem a ser abertos, Deus estará julgando o reino da besta, aplicando sobre ele juízos, que se repetirão em 3 ciclos distintos. Cada ciclo aumenta a dose. E selos são abertos. O último selo chama anjos que tocam trombetas. A última trombeta
aciona anjos que derramarão as taças cheias da ira de Deus. Irmão, Deus é intenso em tudo que faz. E se nós hoje, vivendo o período da graça, somos abraçados pelo amor de Deus, incondicional, amor que não se mede, que não se escalona, mais alto do que os céus, mais profundo que os mares, nós não conseguimos dimensionar quão grandioso é o amor de Deus por causa da sua intensidade. Nesse período, nós vamos estar falando da ira de Deus, intensa, sendo derramada sobre o reino da besta. O que de fato significa esses ciclos de juízo? Por que Deus vai aplicar um ciclo de juízo sobre o reinado da besta? Eu quero, antes de falar sobre isso, que você imagine comigo uma metáfora aqui. Você tem um terreno lindo e maravilhoso que você comprou, arborizou e construiu uma casa maravilhosa naquele terreno. É uma casa linda, perfeita. Mas aquela casa estava vazia. E você queria entregá-la para alguém que pudesse cuidar dela, que a tratasse com carinho, que a tratasse com respeito, que preservasse a estrutura. E mais, no quintal daquela casa tinha animais, árvores frutíferas, e você queria que alguém cuidasse dos pomares, cuidasse dos animais. Então você chama alguém por quem você tem uma estima enorme, alguém que você ama muito, e diz para ele: olha, estou te entregando o terreno que é meu, a casa que eu construí, as criaturas que eu vi nascer, as árvores que eu semeei, eu quero que você cuide disso para mim. Tudo que você precisa está aqui. Essa casa tem água, essa casa tem luz, essa casa é bem ventilada. Está com fome? Coma dos frutos. Está aqui um número de animais enorme. Quer fazer churrasco? Tem. Tudo é seu para cuidar. Cuide para mim. Estou dando isso para você. Só que, com o passar do tempo, essa pessoa abre a casa e recebe dentro da casa um ser que não tem boas intenções. E ele começa a convencer o dono da casa a fazer modificações que não eram para ser feitas. E com o tempo, o dono da casa, tão absorto em achar que as ideias daquele invasor eram melhores que as ideias de quem construiu a casa, ele chega num ponto que ele entrega as chaves na mão do invasor e fala: é seu, é todo seu. E esse invasor, agora dono da casa, se sentindo dono de todo o terreno, ele faz todo tipo de arruaça. Ele destrói as paredes, ele destrói o telhado, ele abala as estruturas, ele abre a casa para que todo tipo de ser entre. Essa casa agora tem, sei lá, morcegos pendurados no teto, aranhas esparramadas em todos os cômodos, as paredes cheias de cupim, o alicerce está todo danificado. A casa que ele recebeu, linda, maravilhosa, para cuidar, por livre e espontânea vontade, ele entregou de mão beijada para alguém que só queria destruir. O terreno você não destrói, você danifica, mas não destrói. Agora a construção desse terreno, você consegue destruir, você consegue bagunçar, trocar as cores, fazer com que tudo aquilo perca a sua condição original. Dito isso, Deus, Ele criou céus e terra. Deus plantou toda a nossa flora. Deus criou toda a nossa fauna. Um mundo cheio de maravilhas.
Você faz uma viagem para um lugar onde a natureza ainda é preservada e você fica encantado. Que coisa linda o que Deus fez aqui. E Ele entregou, irmão, tudo isso Ele entregou para o homem. Ele disse: é seu. Tudo que eu construí, tudo que eu criei é seu. Governe sobre tudo isso. Governe. É seu. Cuide da terra, cuide dos animais. Você governará sobre a fauna, você governará sobre a flora. E mais, Deus descia do céu e instruía o homem em todo tipo de código moral, toda codificação espiritual, princípios de obediência, de pureza, de santidade. Então, o sistema que regia o mundo, o qual foi entregue para o homem dar continuidade, era santo, era puro. Mas o homem recebeu nessa casa Satanás. Ele permitiu que Satanás entrasse. E o homem, a qual Deus tinha abençoado, Gênesis 1, 28 ao 30, diz assim: e Deus os abençoou, Adão e Eva. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, e sujeitem a terra, dominem a terra, dominem sobre peixes do mar, dominem sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eu vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face da terra, toda a árvore em que há fruto e que dê semente, será para vocês como mantimento, e todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde, será para mantimento de vocês. E assim foi, era tudo entregue a nós. Mas nós entregamos a chave nas mãos daquele que invadiu. Ouvimos como humanidade, lá na presença dos nossos primeiros pais, ouvimos a voz da serpente, nos encantamos com a voz da serpente, achamos que o jardim já não era suficiente, queríamos conhecer o mundo, e foi isso que ganhamos, um jardim fechado, enquanto a nós foi destinado um mundo sem a visitação de Deus. E mais do que perder o jardim, nós perdemos o código moral, espiritual e social que Deus tinha nos dado. Eu não sei se você já teve a perspicácia de ler Gênesis capítulo 4. A partir do versículo de número 22, nós vamos ter a primeira legislação humana sendo lavrada, pastor Ricardo. É a primeira vez que o homem diz: tudo isso que Deus ensinou aos pais, Adão e Eva, e eles foram passando aos seus filhos, nada disso vale mais. Nós estamos estabelecendo uma nova lei, uma lei humana. Lameque vai seguir as sequências de seu pai, vai tomar para si mulheres, e ele vai reunir essas mulheres, uma chamada Ada e a outra chamada Zila, e ele vai estabelecer uma nova lei para a humanidade. E ele diz assim: ouvi a minha voz, vós que sois as mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem que me feriu, e matei um jovem que me pisou, porque 7 vezes haverá castigo por Caim, mas por Lameque haverá castigo 70 vezes 7. Sabe por que Jesus, quando reuniu os seus discípulos, disse: vocês não vão perdoar 7 vezes, vocês vão perdoar 70 vezes 7? Porque Jesus estava revertendo um código que a humanidade estabeleceu no capítulo 4 de Gênesis. Lameque estabeleceu um código de ira, de raiva, de violência, de vingança, dizendo: se feridos por Caim serão 7 vezes, por mim serão feridos 70 vezes 7.
neste momento, todo aquele sistema de amor, de carinho, de cuidado, de proteção que Deus tinha implantado através de Adão e Eva, é desfeito. O homem estabelece um código de violência, de ódio, de vingança, de morte, de assassinato, de agressão, e faz disso o seu código social, o seu código moral, o seu código espiritual. Sabe o que está acontecendo aqui? Satanás está recebendo nas suas mãos mais do que o direito ou o privilégio concedido de invadir os nossos territórios. Ele passa a ser entronizado nos nossos sistemas de governo. Quando a Bíblia diz para nós, lá em 1 João 5, 18 e 19, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Capítulo 4 de Gênesis, nós entregamos os sistemas de governo na mão de Satanás e ele os aceitou. Ele não teve poder de dizer para Jesus: eu vou te dar todas as florestas, todos os rios, todas as montanhas da terra, porque não é dele. Mas ele disse: todos os reinos da terra eu te dou, porque são meus, foram dados. Nós éramos os mordomos, aos quais Deus destinou a cuidar de tudo isso aqui, desse mundo e dos sistemas que regem o mundo, mas nós perdemos essa posse porque entregamos de mão beijada para o inimigo. Estamos fazendo isso desde o Gênesis. E onde o diabo entra, o que entra junto? Não, e o diabo tomou tudo para si. Nós acabamos de passar por um processo político onde existe uma enorme discussão se crente deve se envolver na política ou não, e muita gente ainda tem a opinião que não, aquilo lá não é ambiente para crente, ou seja, aquilo lá, um sistema que governa as cidades, municípios, estados, não é lugar para cristão, ou seja, toma Satanás, é seu. Nós não queremos que a luz chegue, nós queremos que continue nas trevas. Eu não vivi essa geração, mas muita gente entregou o rádio nas mãos do diabo quando o rádio surgiu. Esse negócio é do diabo. Muitos cristãos que compravam rádio eram disciplinados das igrejas, porque o rádio era do diabo, e ele tomou. Depois a televisão era do diabo, e realmente ficou para ele. Hoje ainda tem gente que vai apontar para a internet e dizer: a internet é do diabo, e se a gente der, ele toma. Se a gente não marcar território, vai ser tudo dele. Se a luz não chegar, as trevas permanecem. Mas pastor Ricardo, se você num cômodo escuro acender um palito de fósforo, a treva tem que fugir, não resiste à luz, não existe. Mas nós continuamos desde o Gênesis, entregando poderes, territórios e domínios na mão de Satanás, e ele foi tomando conta, ele foi avançando, ele foi invadindo. O diabo não é dono desse mundo, mas com a permissão humana, sendo que ao homem foi dado o governo de tudo isso aqui, ele tomou posse. E sabendo que nós tínhamos a posse, e entregamos essa posse de mão beijada ao diabo, e ele virou posseiro de uma terra que não é dele, porque eu, você, a humanidade entregou. Nós precisamos ir para um ponto específico do livro de Apocalipse, que é o capítulo 5, versículo 1. Então eu vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. E eu vi um anjo poderoso clamando em voz alta: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém,
nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de olhar para ele. Livros não eram escritos por dentro e por fora. Se você queria manter uma mensagem guardada, protegida, você escrevia, fazia o rolo com a escrita na parte interna e selava por fora. Havia apenas um tipo de pergaminho que tinha escritas por dentro e por fora. Contratos de propriedade, em uma condição específica. Nós estamos falando do que João viu, do que João nos transmitiu, e dos sinais e dos símbolos, para que nós entendêssemos uma mensagem espiritual. O que acontece lá reflete aqui. A cultura a qual João fazia parte. Quando você tinha propriedade sobre uma terra, você tinha um contrato daquela terra. E se por um motivo ou por outro, você perdesse aquela terra, você tivesse que vender aquela terra, e alguém a adquirisse de você, que era o proprietário original, ele não era bem o dono da terra, ele passava a ser algo como um posseiro, alguém que tem posse de uma propriedade que originalmente não é dele. Quando isso acontecia, o contrato de posse, de propriedade, era virado e um novo contrato era escrito nas costas. De um lado, o proprietário original que entrega aquela propriedade para um posseiro, que não é dono, mas que a partir de agora passou a possuí-la. Esse contrato era escrito nas costas, e quando enrolado em rolo, ficava um livro escrito por dentro e por fora. João olha e ele vê um contrato escrito por dentro e por fora. João é espiritual, ele entendeu a mensagem. Nós perdemos. Era nosso, nós perdemos. João leu o Gênesis, ele leu a Torá. Ele leu que nós recebemos tudo isso aqui como uma propriedade para que tomássemos conta, que Deus confiou a nós. Mas ele perdeu. E ele olha lá e esse contrato está no céu, escrito por dentro e por fora e fechado com 7 selos. Selos eram usados para uma mensagem nunca ser adulterada. Selos eram usados para você impedir um conhecimento prévio de uma mensagem. Selos eram usados em documentos oficiais do Império Romano. E selos eram rompidos apenas por pessoas que tinham autoridade para romper. Se tinha um selo, para romper aquele selo, tinha que ter autoridade. Então o que João está vendo é isso. Um livro escrito por dentro e por fora, um contrato de algo que nós tínhamos e perdemos, selado por 7 selos. E alguém no céu pergunta: quem é digno de romper os selos, de tomar para si o livro? E eles olham no céu, olham na terra e não tem ninguém. E João, sabendo do que aquela mensagem se tratava, se aquele livro não fosse aberto, significava que o que a gente perdeu ficaria perdido para sempre. Ele começa a chorar. Eu chorava muito. Então um dos anciões me disse: não chora. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Então se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Deus pega esse contrato e entrega na mão do Cristo. Pela perspectiva do céu, a voz que João ouve identifica quem vai abrir o selo como o leão da tribo de Judá. A imagem do leão representa poder, autoridade. O céu olha para Cristo e enxerga poder. Quando Jesus desceu à terra,
e viveu como homem e morreu numa cruz, o céu nunca enxergou Jesus como um coitadinho, enxergou Jesus como um leão, ele nunca perdeu a sua majestade. Mas João, quando olha na direção do leão, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro ensanguentado, como alguém que acabava de ser morto, porque o cordeiro representava sacrifício, elo, sangue derramado, expiação de pecados. Os anjos nunca precisou que ninguém morresse por eles, os anjos não pecaram, os anjos só reconhecem em Cristo a autoridade. Mas nós, pecadores, que precisamos de remissão, olhamos para Cristo e enxergamos o sangue derramado na cruz do Calvário, que limpa, lava os nossos pecados e, como diz Colossenses, nos reata a Deus. É a linha vermelha, nos ligando de volta a Deus. Agora, para você entender por que o céu enxerga leão e nós enxergamos cordeiro, a Bíblia é tão bonita, nós estamos falando de Apocalipse, mas a gente tem que olhar para Gênesis. E agora, tem um livro na Bíblia, que às vezes você fala, por que será que esse livro está na Bíblia? Será que é porque conta a história da bisavó do rei Davi? Não, não é só por isso. Nós não temos na Bíblia um livro contando a história da avó de Davi. Mas nós temos na Bíblia um livro chamado Ruth. E por que ele está lá? Parece ser uma história às vezes tão menor comparada com as histórias de Abraão, de José, de Moisés. Por que esse livro está aqui? Porque esse livro nos dá uma chave grandiosa para entender o Apocalipse, que é o conceito de um parente remidor. Esse livro conta a história de uma mulher que, por causa de uma crise financeira, ela precisa, juntamente com a sua família, sair da sua terra natal, deixar Israel para trás e ir até Moabe. E quando ela vai para Moabe, a sua família se desfaz da propriedade que eles têm. Eles venderam aquela propriedade. Então eles tinham um contrato dizendo: a terra é nossa, mas agora eles vão vender. Alguém pegou aquele contrato, virou de costas, escreveu por dentro e por fora: eu tomo posse daquilo que foi seu. Mas as coisas lá em Moabe não vão bem. Os filhos dessa mulher morrem, o esposo dessa mulher morre, ela fica sozinha com as suas noras, que eram moabitas, e ela diz para as meninas: vocês são bonitas, vocês são moças, vocês têm uma vida pela frente, voltem para casa, se casem outra vez. Mas uma das suas noras, uma moça chamada Ruth, ela vai dizer: não, eu me liguei a você agora é minha família. E tem um texto que a gente gosta de ler em casamento, porque a gente acha lindo falar de marido e mulher, mas está falando da relação de uma sogra com uma nora. Aonde tu fores, irei eu, aonde tu pousares, pousarei eu, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E Ruth volta junto com Noemi, mas elas não têm mais terra, porque a terra que era da família foi perdida. Para se alimentar, Ruth vai valer de uma lei mosaica, a lei do respigo, que era, quando os trabalhadores estão num campo colhendo espigas, eles obrigatoriamente deixavam algumas espigas para trás, as menores, as inferiores, para que os estrangeiros, aqueles que não tivessem condição de se alimentar, recolhessem aquelas espigas e tivessem algum sustento. Ruth vai colher espiga como estrangeira, colher o restolho. Mas o dono daquela fazenda, um homem chamado Boaz, ele se encanta por ela. E ele vai dizer para alguém: quem é aquela moça ali, aquela moça bonita? Quem é? É Ruth, uma moabita. Ele se interessa por aquilo. E ele descobre, ela está com Noemi. Noemi tinha uma propriedade aqui na nossa terra, mas ela mudou para Moabe, a propriedade está com outro. E elas não têm aonde ficar, elas não têm onde morar. Sobre a lei de contrato havia algo muito bonito, que aquele poceiro que tinha comprado a terra do proprietário original, caso
um parente vinculado ao sangue tivesse recursos o suficiente para pagar pela terra, o poceiro era obrigado por lei a devolver. Não tinha conversa. Se ele chega e paga o que a terra vale e é um parente de sangue, não tem outra opção. A terra é recuperada. Tanto que Boaz vai descobrir quem é o parente remidor. Pastor Ricardo pregou uma mensagem linda aqui há um tempo atrás sobre a troca das sandálias entre Boaz e o parente remidor, aonde Boaz recebe o direito de se tornar o parente remidor, e ele vai e recupera para Ruth e para Noemi as terras da sua família. Miquel, o que isso tem a ver com o livro de Apocalipse? Nós estamos falando do céu que olha e diz: quem vai abrir o livro é o leão. Poder, ele tem condição de pagar. Poderoso, dono do ouro e da prata, ele pode pagar. E a outra condição? Tem que ter vínculo de sangue. Irmão, o céu tinha o poder, mas não tinha vínculo de sangue. Aí Deus se faz carne, habita entre nós, o verbo vivo, vem aqui, padece, vai até o madeiro, derrama até a última gota de sangue por nós, e nos une pelo sangue a Deus. Em Cristo nós nos vinculamos pelo sangue. Não, o cordeiro nós olhamos, porque o cordeiro foi imolado por nós, sangue do nosso sangue, nosso DNA fundido ao DNA de Deus através do sangue de Cristo. Então quando João olha, ele enxerga o parente ligado ao sangue, e quando o céu olha, ele enxerga aquele que tem o poder de comprar, de pagar, de restituir, e Jesus ali cumpre as duas exigências de um parente remidor que nós aprendemos no livro de Ruth. Ele pode pagar, e ele se vinculou ao sangue por nós. Quando ele chega diante de Deus, ele diz: eu posso, eu quero e eu vou. Tenho poder e tenho sangue derramado. Eu me vinculei a eles no poder e no sangue. Tem uma música que eu acho bonita que diz: tu és o Rei da Glória, teu trono não te separou de mim. Seu sangue escreveu a minha história, nossa aliança não vai ter fim. O cordeiro que ruge no céu é o leão que baliu na terra. É o mesmo. É o mesmo. Poder e sangue. Ele estende a mão e fala: eu posso. E Deus entrega na mão dele o livro. Está aí, de volta. O contrato é seu. Você recuperou, pelo seu poder e pelo seu sacrifício, aquilo que a humanidade perdeu. Irmão, nós estamos vendo aqui uma cena de Jesus, pelo seu poder e pelo sacrifício na cruz do Calvário, tomando da mão do poceiro aquilo que a gente entregou. Eu estou recuperando tudo para mim. Mas o que nós falamos aqui no começo dessa aula? Sobre uma casa linda e maravilhosa que foi danificada. Sobre uma casa pura que foi contaminada com criaturas perversas. Pragas que se abateram e se incrustaram nas paredes, alicerces danificados. João está vendo Cristo tomando de volta o direito. Eu vou agir no céu, e isso vai ter consequência na terra. Eu estou tomando o contrato nas mãos e eu reassumo o governo de todas as coisas. Eu vou governar a natureza outra vez. Eu vou governar os sistemas outra vez. Toda aquela pureza do Éden, toda aquela beleza do Éden, tudo aquilo que originalmente eu fiz, eu vou refazer. Não, Isaías 35, se eu não estiver enganado, ele diz que por causa dessa ação do Messias, quando o reino de Cristo finalmente foi estabelecido, flores nascerão nos desertos. O leão pastará com a ovelhinha.
Eu me arrepio quando eu leio esse capítulo, porque ele diz: a língua do mudo cantará, o coxo saltará, os cegos enxergarão outra vez, outeiros serão aplainados. Quem gosta de subir morro aqui, de pé? Morro é ruim. Há uma promessa de que a presença do Cristo nivelará as superfícies do planeta. Agora você faz ideia do grau de reestruturação que isso vai exigir? A casa está arrebentada. É preciso colocar as paredes abaixo. O teto que está todo danificado tem que cair. O terreno tem que ser limpo e replantado. E aí, pastor Aline, nós, como cristãos, olhamos às vezes para essas coisas que eu disse no livro de Apocalipse e temos medo. Nossa, estrelas caindo do céu. Nossa, os rios sendo feridos. Nossa, o sol escurecendo. Nossa, a terra se abalando. Que coisa terrível. E como igreja, você tem que parar de olhar para esses ciclos que nós só enxergamos como tragédias e entender que ao mesmo tempo em que Deus está aplicando juízo sobre o reino da besta, Ele está reconstruindo a estrutura outra vez. A terra vai ser abalada por terremotos, porque outeiros serão nivelados. Estrelas cairão do céu. Que estrelas são? Aí a gente pode entrar em várias teorias. Uma vez eu tinha um colega de trabalho que ele chegou em mim e ele perguntou assim: você acha que quando João vê as estrelas caindo do céu, ele está falando de uma chuva de meteoros? Eu disse: não sei, pode ser, não sei. Aí ele chegou em outro colega e disse: você acha que quando João disse que ele viu estrelas caindo do céu, ele pode estar falando de aviões caindo? E a pessoa disse: pode ser. E aí ele chamou eu e esse outro irmão e falou assim: a gente tem que entrar num acordo, porque um fala que é meteoro, o outro fala que é avião, e vocês me confundem, eu quero saber o que é. E a única resposta que eu tinha para dar para ele é: fica aqui para você ver, porque eu não sei. Mas eu sei que Jesus disse: eu estava lá quando Satanás foi lançado. Eu vi como uma estrela ele despencar do céu em direção à terra. Então, quando nós lemos sobre mudanças cósmicas, sobre estrelas caindo, nós estamos falando de um livro cheio de figuras simbólicas para nos revelar uma verdade espiritual. Quer enxergar uma coisa bonita aqui, Aline? É Deus dando um tapa nos ares e derrubando por terra todas as potestades. Nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue. O que é? Potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, demônios que estão nos ares. E aí nós vemos estrelas caindo e nós ficamos discutindo o que é. Ô irmão, é Deus dando um tapa e limpando o céu, mudando a configuração do céu inteira. Uma terça parte dos homens morrerá disso, uma terça parte dos homens morrerá daquilo. São adoradores da besta. Deus está limpando. Quando nós chegamos nas taças, que é o último ciclo de castigo, a sexta taça fala de reis reunidos para uma tal de batalha do Armagedon, que vai ser um levante da humanidade contra Deus, contra o remanescente fiel. E aqui a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus glorificado descerá dos céus. Todo olho vai ver a volta de Jesus, como nós chamamos arrebatamento da igreja, é só a primeira parte. A igreja subindo para encontrar ele nos ares. Só a igreja vai ver.
Mas a segunda parte da volta, a volta definitiva, é ele vindo em glória, pisando no Monte das Oliveiras, monte rachando, e os reis da terra avançando contra o exército do Cristo. Sabe o que o Cristo vai fazer? Abrir a sua boca, e com um sopro vai derrotar exércitos inteiros. Vai lançar anticristo, falso profeta, adoradores da besta no lago de fogo e enxofre. Vai implantar aqui esse reino que finalmente estará completo, edificado como previu os profetas, onde todos subirão a Jerusalém para adorar pessoalmente o Cristo, onde a igreja governará, cumprindo uma promessa feita lá no começo de Apocalipse: o que vencer regerá as nações com vara de ferro. Mas para esse reino maravilhoso acontecer, para essa casa nova ser construída, a antiga vai ter que cair. E o livro de Apocalipse, na sua parte mais tétrica, na sua parte mais assustadora, é nada mais, nada menos que Deus promovendo uma grande e maravilhosa reforma. É inimigo sendo expulso, é Satanás perdendo, é o reino maligno sendo vilipendiado. Se o salmo profético de Davi, Salmo 22, nos fazia uma referência a uma legião de demônios, chamada de touros de Bazã, rodopiando ao redor da cruz, zombando de um Cristo crucificado, no livro de Apocalipse nós vemos esse Cristo poderoso, olhando para toda essa força infernal e dizendo: que poder vocês têm? Limpeza, limpeza. O mar se torna vermelho, as águas se contaminam, limpeza. Depois disso, tudo vai ficar puro outra vez. Terremotos, chuvas de pedra, parte da vegetação sendo extirpada ou arrancada, deixando a terra limpa para que coisa nova nasça. Renovação. Apocalipse, pragas, selos, trombetas. Ai, que desespero, que coisa terrível. Ai, como será que vai ser os gafanhotos? Eu não quero saber como vai ser os gafanhotos, porque eu não vou estar aqui. Eu quero saber que durante esse período, enquanto a terra é reconstruída, eu estarei com meu Senhor nas bodas do Cordeiro. E quando as bodas do Cordeiro terminar, eu vou passear pelo universo, o meu Cristo num cavalo branco, esse sim, vitorioso em si mesmo, e toda a igreja, milhares e milhares de cavaleiros, correndo por todo o universo, conhecendo os mistérios que hoje a gente só consegue imaginar, e depois descendo para a terra, para ver pessoalmente o governo de Cristo sendo estabelecido, e este planeta retomando a sua condição original. Se tem um arco perfeito de uma história, é a Bíblia, porque a Bíblia começa com a criação do mundo, no Gênesis, e o Apocalipse, depois de tantas mazelas e tantas histórias terríveis que a gente viu acontecendo ali, a Bíblia se encerra com esse reino que foi destruído, porque nós deixamos, sendo retomados pelo Cristo, o leão e o cordeiro, o poderoso e o vinculado ao sangue por nós. O Apocalipse tem que ser para nós um ó de esperança. Você tem que ler e deixar as lágrimas brotar nos olhos, porque a mensagem que nós encontramos aqui é: poxa, apesar dos meus erros, apesar dos meus pecados, apesar de tanta coisa que eu deixei o diabo levar embora, tanta coisa que eu entreguei para ele, o meu Jesus tem o poder de recuperar. E ele se ligou a mim pelo sangue, ou seja, esse Deus todo-poderoso, ele cuida de mim. Se sinta cuidado. Ah, eu estou lendo sobre fogo caindo no céu. Se sinta cuidado. Ah, eu estou lendo sobre grandes terremotos abalando a terra. Se sinta protegido. Ah,
estou lendo aqui sobre cavalos vermelhos, pretos, vaios, saltando, matando. Se sinta guardado, porque é sobre isso. É um Deus que te protege, é um Todo-Poderoso que se ligou a você pelo sangue, se fez parente e remidor, com o poder de tirar das mãos do diabo tudo que você entregou para ele um dia. E o que eu tenho que fazer? Aceitar o sacrifício do Cordeiro, se lavar no sangue derramado na cruz do Calvário. É sobre isso. Manter as suas vestes brancas, se manter em constante preparação, para quando você ouvir o alarido de Deus e o som da trombeta, você está pronto para encontrar o Senhor nos ares. E toda essa desgraceira vai ficar para trás. Não é para você, não é para mim, não é para a igreja, é para o reino da besta. Não é sobre destruição, é sobre limpeza, é sobre purificação, é sobre retomada, é sobre expurgo, é sobre Deus fazer nova todas as coisas, é sobre paz, e paz permanente. E esse é um tempo reservado a você. O reino da besta vai passar, profeticamente falando, 7 aninhos. Mas o reino do Cristo, os profetas disseram, é eterno. Apocalipse vai terminar com João dizendo: eu vi um novo céu e eu vi uma nova terra. Tudo foi transformado. E mais, ele vai dizer: e eu vi a nova Jerusalém descendo do céu, essa reservada para a igreja. E é sobre essa cidade que ele vai dizer: lá as ruas são de ouro, o mar é de cristal, lá os ornamentos das calçadas é safira, ametista, topázio, pedras preciosas é calcário, de tão maravilhosa que ela é. Mas não é isso que chama a atenção na cidade. É que lá não haverá choro, não haverá morte, não haverá ranger de dentes, e dos nossos olhos toda lágrima Deus limpará. É sobre isso.